A bala atravessou o peito dele no exato momento em que o sol nascia sobre as roças de cacau. Ela ainda segurava a mão dele, dedos entrelaçados, promessas sussurradas segundos antes. O sangue dele manchou o vestido branco que ela tinha costurado às escondidas. O vestido de noiva que ninguém jamais deveria ver. Aos seus pés, o diário onde ela tinha documentado tudo. Cada encontro secreto, cada beijo roubado, cada plano de fuga. E em pé diante deles, com um rifle ainda fumegante, estava o coronel Teodoro Bastos, seu pai, o rei do cacau de Ilhéus. Nenhuma filha minha casa com um turco mascate, foram suas palavras. As últimas palavras que Lívia Bastos ouviu antes que seu mundo desmoronasse completamente. Mas essa não é apenas a história de amor proibido. É a história de como uma cidade inteira conspirou para esconder assassinato. De como um diário desapareceu por 65 anos. E de como a verdade, quando finalmente emerge, destrói até mesmo os mortos. Antes de continuar essa história perturbadora, quero saber, de onde você está me assistindo? Comenta aí embaixo sua cidade, seu país. Vamos ver quantos lugares diferentes essa história vai alcançar. E se você já conhecia algo sobre Ilhéus, sobre a época do cacau, sobre os sírios que chegaram ao Brasil, deixe um comentário também. Agora sim, vamos para o início dessa tragédia. Ilhéus, 1985. Durante demolição do antigo Palacete Bastos, mansão abandonada há décadas, conhecida na cidade como Casa Mal-Assombrada, trabalhadores encontraram algo que não deveria existir. Escondido em compartimento falso atrás de lareira de mármore importado da Itália, estava um baú de cedro lacrado com cera. Dentro, vestido de noiva manchado de sangue seco, anel de noivado simples, fotografias queimadas nas bordas e 3 cadernos encadernados em couro de cacau. As primeiras palavras, escritas em tinta que mudava de cor, às vezes azul, às vezes vermelha como se fosse sangue, eram um aviso. Se você encontrou isto, significa que não consegui destruí-lo como deveria. Meu nome é Lívia Teodora Bastos. Tenho 19 anos e estou prestes a cometer o maior crime aos olhos de minha família. Amar homem errado. Este diário é minha confissão e talvez minha sentença de morte. Por que ela achava que o diário seria sua sentença de morte? Continue para descobrir. A primeira entrada é de janeiro de 1920, escrita em caligrafia de moça educada em colégios de Salvador. Hoje completei 18 anos, Lívia escreve. Papai organizou festa grandiosa no palacete. Vieram todos os coronéis do cacau com suas esposas cobertas de joias compradas com o suor dos trabalhadores. Havia champanhe francesa, orquestra trazida de Salvador, vestidos de Paris, charutos de Havana, tudo que dinheiro do cacau pode comprar. Menos liberdade, menos escolha, menos vida além desse teatro dourado. Papai anunciou entre brindes meu noivado com Juvenal Sampaio, filho do coronel Sampaio, dono das roças vizinhas, união estratégica, fusão de impérios de cacau. Ninguém me perguntou se eu queria, ninguém perguntaria. Filha de coronel não escolhe marido, é moeda de troca em negócios de homens. Juvenal tem 38 anos, é viúvo, tem 3 filhos. Dizem que batia na primeira esposa. Ela morreu de pneumonia. Todos sabem a verdade. Ninguém fala. É assim que funciona em Ilhéus. Dinheiro compra silêncio e cacau compra tudo. Lília descreve Ilhéus da época do ouro do cacau com olhos críticos. A cidade ferve com dinheiro novo, ela documenta. Mansões surgem da noite para o dia, imitando palacetes europeus. Coronéis que mal sabem escrever o próprio nome ostentam pianos que nunca tocam, bibliotecas de livros que nunca leem. No porto, navios chegam carregados de luxo, cristais da Boêmia, móveis franceses, vinhos portugueses, e partem carregados de cacau, o ouro marrom que enriquece poucos e mata muitos. Porque por trás da opulência há violência. Jagunços resolvem disputas de terra com Winchester. Trabalhadores das roças vivem em regime quase escravista, libertos no papel, prisioneiros na prática. E mulheres somos ornamentos, belas, silenciosas, obedientes. Eu odeio cada segundo desta vida, mas não vejo saída. Mas a saída estava prestes a chegar, na forma mais inesperada possível. Fevereiro de 1920. Lívia conheceu Khalil Mustafa. Ele apareceu na porta de nossa casa com mala de mascate. Ela relata com detalhes que traem fascínio. Alto, pele morena, olhos verdes como o mar, sotaque estrangeiro musicalizando português. Sírio, apresentou-se. Vendo tecidos, rendas, artigos finos, Mamone ia dispensá-lo. Não compramos de mascate sírio. Mas eu estava curiosa. Pedi para ver mercadorias. Ele abriu a mala e foi como abrir baú de tesouros. Sedas coloridas, rendas delicadas, bordados intrincados. Tudo da Síria? Explicou com orgulho. Minha irmã borda?
Eu trago para vender. Suas mãos mostrando tecidos eram elegantes, cuidadosas, não mãos de trabalhador braçal, mãos de artista. Comprei 3 metros de seda azul. Não precisava, mas queria prolongar conversa. Voltará? Perguntei com ousadia que me surpreendeu. Se a senhorita desejar, respondeu com um sorriso que fez algo estranho no meu estômago. Mamãe estava escandalizada, mas não disse nada na frente dele. Depois, Lívia, moça de família, não conversa com mascate cível. Que vão pensar? Pensar o quê, mamãe? Que fui educada com um comerciante? Ela não respondeu, mas olhou para mim com medo, como se já soubesse. Março de 1920. Os encontros tornaram-se padrão. Kalil volta toda semana. Lívia escreve, sempre com desculpa, mostrar tecido novo, trazer encomenda, perguntar se precisamos algo. Mamãe reclama, mas não proíbe completamente. Ele vende produtos de qualidade, mais baratos que lojas de Ilhéus. Conversamos enquanto ele mostra mercadorias. Aprendo sobre ele. Veio da Síria há 5 anos, fugindo de perseguição religiosa no Império Otomano. É cristão maronita, minoria perseguida por turcos muçulmanos, perdeu pais em massacre, cruzou o oceano com apenas irmã, chegou ao Brasil sem nada. Trabalhou em fazendas, depois juntou dinheiro para comprar mercadorias e virar mascate. Sonha abrir loja própria em Ilhéus, mas é difícil, diz. Sírio não é bem-vindo. Chamam turco, mas nem somos turcos. Somos árabes cristãos, mas brasileiro não vê diferença. Para eles, somos todos estrangeiros indesejados, roubando o comércio de portugueses. Há amargura em sua voz, mas também determinação. Vou conseguir, trabalho duro, economizo cada tostão. Um dia terei loja respeitável. Admiro isso. Homem fazendo o próprio destino, não herdando impérios construídos em violência como os coronéis do cacau. Mas a admiração estava se transformando em algo muito mais perigoso. Abril de 1920. Lívia percebeu que estava se apaixonando. Não durmo pensando nele, ela confessa. No sorriso quando me vê, na forma como diz meu nome, Lívia, com sotaque que faz soar exótico. Nas histórias da Síria, de Damascos com mesquitas douradas, de mercados coloridos, de família que perdeu. Ele carrega tanto sofrimento, mas não deixa amargurar. E eu? Tenho tudo materialmente, mas nada realmente. Ele é livre de um modo que eu nunca serei. Livre para escolher caminho, para construir futuro, para amar quem quiser. Enquanto eu sou prisioneira em gaiola dourada, destinada a casar com um homem que detesto por causa de negócios de cacau. A injustiça me consome. E o pior, estou me apaixonando por Kalil. Sei que é impossível. Sírio mascate e filha de coronel? Escândalo que destruiria ambos, mas coração não obedece à lógica. Ama quem quer. E eu acho que amo Kalil Mustafa. Maio de 1920. O beijo. Aconteceu hoje. Lívia escreve com letra que treme de emoção. Ele trouxe vestido encomendado, seda vermelha que escolhi semanas atrás. Mamãe estava em visita à vizinha. Estávamos sozinhos na sala de estar. Experimentei vestido atrás do biombo. Quando saí, ele estava olhando pela janela para o jardim. Virou-se, viu-me. Ficou paralisado. Você é a mulher mais linda que já vi, disse em voz rouca. Não resposta de comerciante para cliente. Confissão. Kalil, comecei. Ele se aproximou. Sei que é loucura. Sei que sou ninguém. Mascate pobre, estrangeiro. Você é inatingível. Mas não consigo parar de pensar em você. Perdoe-me. Beijei-o então. Eu dei o primeiro passo. Beijo foi urgente, desesperado. Tudo que senti há meses explodindo. Quando nos separamos, ele tinha lágrimas nos olhos. Isso vai nos destruir, disse. Eu sei, respondi, mas já estou destruída de qualquer forma. Prefiro ser destruída amando você do que vivendo sem te amar. Ouvimos passos, mamãe voltando. Ele saiu rapidamente, mas sorriso que trocamos, aquele sorriso selou o nosso destino. E o destino de ambos estava prestes a ficar muito mais complicado. Junho de 1920. O noivado com Juvenal foi oficializado. Cerimônia no Palacete. Lívia documenta com repugnância palpável. Padre benzeu nossa união futura. Juvenal colocou anel de diamantes em meu dedo. Pesado, frio como algema. Sorriu possessivamente. Minha agora, sussurrou em meu ouvido. Cheiro de cachaça em seu hálito. À noite, vomitei. Não de doença, de nojo, de desespero. Casamento marcado para dezembro.
6 meses. Metade de ano até prisão perpétua começar. Preciso fazer algo. Mas o quê? Fugir? Para onde? Como? Sou mulher, sem dinheiro próprio, sem habilidades além de tocar piano e bordar. Kalil é pobre, perseguido. Juntos seríamos caçados, capturados, separados. Ou pior, muito pior. Conheço meu pai. Ele mataria Kalil e me trancaria até casamento. Estamos presos, ambos, por destinos escritos por outros. Julho de 1920. Mas Kalil não aceitou derrota. Carta chegou, trazida por menino de rua que ele pagou. Lívia relata. Lívia, não posso desistir de você. Tenho um plano. Estou juntando dinheiro. Em 3 meses, terei suficiente para 2 passagens de navio para São Paulo. Lá podemos recomeçar. Ninguém nos conhece. Posso trabalhar. Você também, se quiser. Seremos pobres, mas livres. Livres para amar. Venha comigo. Por favor, li carta 12 vezes. Depois, queimei. Muito perigoso guardar, mas palavras ficaram gravadas. 3 meses, até outubro. 1 mês antes do casamento com Juvenal. É loucura. É suicídio social. É impossível. Mas também é única chance de felicidade real que terei. Respondi através do mesmo menino. Vou. Prepare tudo. Te amo. Escrevi te amo pela primeira vez. Verdade mais verdadeira que já disse. Mas alguém estava observando. Alguém que contaria tudo. Agosto de 1920. A empregada viu a carta. Descobri tarde demais. Lívia escreve com pânico. Joana, criada de confiança de mamãe há 20 anos, viu-me entregar resposta ao menino. Não disse nada na hora, mas noite seguinte ouvi conversas abafadas. Joana contando a mamãe, mamãe contando a papai. Colei o ouvido na porta do escritório. Ouvi tudo. Lívia está trocando cartas com mascate sírio. Mamãe escandalizada. Papai em silêncio mortal. Pior que gritos. Depois, resolverei isso. Tom gelado que conheço bem. Tom que precede violência. Corri para o quarto. Tranquei a porta. Que farei? Avisar Kalil? Como? Não posso sair de casa agora. Estão me vigiando. Vi jagunçe de papai rondando o jardim. Estou prisioneira. E Kalil? Kalil está em perigo mortal e nem sabe. Setembro de 1920. O aviso chegou tarde. Consegui subornar menino de rua com joias. Lívia documenta freneticamente. Mandei aviso urgente. Descobriram. Fuja. Vá embora de Ilhéus. Esqueça-me. Sua vida está em risco. Esperei resposta 2 dias. Nada. Depois soube. Kalil desapareceu. Loja de tecidos que ele tinha alugado, fechada. Irmã dele também sumiu. Pensão onde moravam, vazia. Ninguém sabe para onde foram. Parte de mim aliviada. Significa que fugiu, que está vivo. Parte de mim destroçada. Parti sem despedida, sem explicação adequada, sem último encontro. Mas é melhor assim. Ele vive. Longe, mas vivo. E eu casei com Juvenal. Não há saída. Papai deixou claro. Qualquer resistência, destruo todos que você ama, incluindo o Sírio, onde quer que esteja. Tenho olhos por todo o Brasil. Acredito. Coronéis do Cacau têm alcance longo. Então me curvo, por enquanto. Mas juro, um dia encontrarei modo de escapar. Um dia serei livre, mesmo que me custe tudo. Mas Kalil não tinha fugido. Ele estava mais perto do que ela imaginava e preparando algo desesperado. Outubro de 1920. Kalil voltou. Carta chegou, forma que não esperava. Lívia escreve, com mistura de terror e esperança. Não menino de rua. Padre da igreja matriz a trouxe pessoalmente. Moço sírio pediu que entregasse. Disse ser urgente. Não sei conteúdo, mas ele parecia desesperado. Abri com mãos tremendo. Lívia, não fugi. Escondi-me, porque sem você não há fuga que valha. Seu casamento é em 2 meses. É nossa última chance. Tenho plano. Arriscado, talvez fatal, mas prefiro morrer tentando do que viver sabendo que te abandonei. Encontre-me na Capela de São Jorge, meia-noite de 15 de outubro. Vá sozinha se puder. Se vier, saberá que me amam o suficiente para arriscar. Se não vier, entenderei. E desta vez, fugirei de verdade. Mas saiba, amei você com cada fibra do meu ser. Kalil, hoje é 14 de outubro. Amanhã é a noite. Vou. Deus me ajude. Vou. Porque ele está certo. Prefiro morrer com ele do que viver sem ele. A entrada de 15 de outubro é a mais longa e urgente. Consegui escapar. Lívia documenta com letra que desintegra em pânico. Esperei até meia-noite. Casa silenciosa. Desci escadas descalça, evitando degraus que rangem. Jardim estava escuro. Lua coberta por nuvens. Pouço trovejava. A cada sombra, achei que era jagunço de papai. Mas cheguei. Capela de São Jorge. Abandonada há anos nas bordas da propriedade.
Calil estava lá, magro, barbudo, olhos febris. Você veio? Abraçou-me com força que doeu. Depois explicou o plano. Amanhã, navio parte para Recife. De lá, podemos ir para qualquer lugar. Tenho dinheiro suficiente. Vende tudo. Mas precisamos partir esta noite. Agora. Cavalos estão prontos. Chegaremos ao porto antes do amanhecer e esconderemos até navio partir. Calil, eles nos caçarão. Então morreremos fugindo. Mas pelo menos morreremos juntos, livres. Olhei para ele, para o homem que arriscava tudo. Decidi. Vamos, agora. Mas então, ouvimos cavalos. Lívia escreve com letra que desintegra em pânico. Muitos cavalos, tochas acesas, gritos. Está cercada, menina. Saia já com as mãos vazias. Voz de papai. Ele sabia. Como? Joana deve ter me visto saindo, ou colocou o guarda que seguir. Não importa. Estávamos cercados. Calil puxou arma. Pistola pequena, patética contra rifles dos jagunços. Não atirem, gritei. Ele não fez nada. Porta da capela explodiu. Papai entrou com 6 jagunços, rifles apontados. Lívia, afaste-se do turco. Não. Fiquei na frente de Calil. Se quer matá-lo, terá que me matar primeiro. Papai vacilou. Pela primeira vez, vi incerteza. Calil sussurrou atrás de mim. Lívia, saia. Não vale sua vida. Vale tudo. Gritei. Amo-te. E se morrermos, morreremos juntos. E então Calil fez algo que mudaria tudo. Ele me empurrou. Lívia documenta com letra borrada por lágrimas. Com força, me jogou para o lado. Corra! Gritou para mim. Depois virou-se para papai. Coronel, ela é inocente. Fui eu que a seduzi. Eu que insisti. Deixe-a ir. Mate-me se precisa. Mas deixe-a. Papai levantou o rifle. Você contaminou minha filha, turco imundo. Encheu cabeça dela com ideias. Arruinou meu negócio. Juvenal já está suspeitando tudo por sua causa. Não, por favor, papai. Ele não fez nada errado. Nós nos amamos. É isso crime? Em minha casa? Sim. Dedo no gatilho. Calil fechou os olhos, aceitando o destino, e então, a entrada termina abruptamente. Página seguinte está em branco. Depois, com letra completamente diferente, irregular, desesperada, manchada, atirou. Papai atirou. Vi bala atravessar peito de Calil. Vi sangue jorrar. Vi ele cair. Caí com ele. Segurei-o. Não, não, não. Repeti 1000 vezes. Calil abriu olhos com esforço. Lívia, não chore. Sangue em sua boca. Te amo. Depois nada. Olhos vazios. Corpo pesado em meus braços. Morto. Calil estava morto. Gritei. Gritei até garganta rasgar. Quis morrer ali. Papai arrancou-me dele. Levem corpo. Joguem no rio. Ninguém sabe nada. História oficial: Turco Mascate foi assaltado e morto por bandidos. Entenderam? Jagunços concordaram. Arrastaram o corpo de Calil como saco de lixo, deixando rastro de sangue. E eu morri também naquela noite. Corpo continua vivo, mas Lívia morreu com Calil. Mas a história não termina com o assassinato. O pior ainda estava por vir. Novembro de 1920. As entradas seguintes são pesadelo. Mantém-me trancada. Lívia escreve. Quarto virou prisão. Janelas trancadas. Porta guardada. Comida passada por baixo da porta. Não deixam sair. Para sua proteção, diz mamãe. Mentira. É para eu não contar. Não denunciar assassinato. Juvenal veio visitar. Disse que casamento continua, apenas adiado para janeiro devido doença súbita da noiva. Olhou para mim com nojo. Sei o que fez com o turco, mas ainda aceito casar. Filho de coronel não pode ser exigente. Cuspi nele. Bateu em mim. Primeira de muitas vezes, certamente. Papai não fez nada. Na verdade, aprovou. Mulher precisa aprender seu lugar. Lugar. Prisioneira. Escrava. Propriedade. Desejo morrer, mas não posso, porque se morro, verdade morre comigo. Calil vira apenas mais um turco morto por bandidos. Esquecido. Não posso deixar. Dezembro de 1920. Lívia descobriu algo que mudou tudo. Estou grávida. Ela escreve. 2 meses. Filho de Calil. Último pedaço dele que resta no mundo. Pavor absoluto. Se descobrem, forçarão aborto. Ou, pior, casarão mais rápido e criança será criada como filho de Juvenal. Não posso permitir. Este bebê é tudo que tenho de Calil. É prova que ele existiu, que amor foi real. Não deixarei que tirem isso também. Tenho que agir. Rápido. Janeiro de 1921. O casamento forçado. Cerimônia ontem. Lívia documenta com letra morta. Vestido branco que não merecia. Padre que sabia ser farsa. Convidados que fingiam não saber escândalo. Juvenal bêbado. Grosseiro.
Noite de núpcias foi estupro legal. Chorei a noite inteira. Ele gostou. Bom você aprender logo quem manda. 3 meses grávida agora. Barriga ainda não mostra, mas em breve todos saberão. E então, a revelação da gravidez causaria tragédia ainda maior. Março de 1921. Juvenal descobriu. Médico da família chamado porque desmaiei, Lívia relata. Examinou-me, descobriu gravidez, contou a Juvenal. Juvenal calculou datas. Não é meu, disse friamente. Casamos há 2 meses. Criança tem 4 meses. É do turco. Negação inútil. Ele sabia. Todos sabiam. Biateu-me até perder consciência. Acordei sangrando. Bebê. Perdi bebê. Último pedaço de Calil. Morto pela violência dos homens que já tinham matado Calil. Mataram ele 2 vezes. Uma no corpo, outra no filho que nunca nasceu. Não tenho mais nada, nem vontade de viver. Abril de 1921. Mas Lívia não se matou. Planejou vingança. Vou contar tudo. Ela escreve com determinação fria. Vou ao delegado, ao promotor, aos jornais. Vou expor assassinato de Calil, violência de Juvenal, hipocrisia dos coronéis do Cacau. Que destruam minha reputação. Já estou destruída, mas levarei eles comigo. Calil terá justiça, mesmo que póstuma. Maio de 1921. A última entrada. Hoje vou fazer denúncia. Lívia escreve como letra reduzida. Juntei evidências que pude. Cartas de Calil, vestido manchado com o sangue dele que escondi, este diário, tudo documentado. Vou à delegacia esta tarde. Juvenal e papai estão nas roças. Não sabem. Mamãe está visitando vizinha. É minha chance. Se algo acontecer comigo, este diário é prova. Escondo-o agora em lugar que só eu conheço. Atrás da lareira, em compartimento que papai mandou fazer para guardar dinheiro, mas que esqueceu existe. Se morrer, talvez alguém encontre um dia. E saiba a verdade. Aqui viveu Lívia Bastos, filha de assassino, esposa de monstro, amante de homem bom, que foi morto por amar. Que Deus tenha misericórdia, porque homens não tiveram. E então, silêncio. Páginas em branco. O diário simplesmente termina. O que aconteceu naquele dia de maio? A resposta levou décadas para emergir, através de jornais da época, registros policiais e, finalmente, testemunhos de idosos em 1985. Lívia Bastos morreu em 15 de maio de 1921. Causa oficial: queda acidental de escadas no Palacete. Tinha 19 anos. Enterrada no cemitério de Ilhéus, com cerimônia discreta. Viúvo Juvenal Sampaio causou novamente 6 meses depois. Mas havia testemunhas. Em 1985, quando o diário foi descoberto, jornalista investigou. Encontrou ex-criada da família, agora com 87 anos, vivendo em asilo. Não foi acidente, a velha confessou. Vi Juvenal empurrar a menina escada abaixo. Ela ia sair de casa com papéis. Ele descobriu, bloqueou porta, discutiram, ele empurrou, ouvi grito, barulho de queda, corri, vi corpo dela no fundo da escada, pescoço quebrado, morta na hora. Juvenal disse: foi acidente. Todos dirão que foi acidente. Entenderam? Entendemos. Quem ousaria contrariar Coronel? Calil Mustafa nunca teve funeral. Corpo nunca foi encontrado. Família na Síria nunca soube o que aconteceu com ele. Irmã dele, Fátima, esperou anos. Depois desistiu, assumindo que tinha sido morto. Ela mesma morreu em 1943, sozinha, ainda esperando o irmão voltar. Coronel Teodoro Bastos morreu em 1945, rico, respeitado, em cama de seda. Nunca foi acusado de nada. Juvenal Sampaio viveu até 1968. Teve 6 esposas. 3 morreram de acidentes. Morreu de cirrose alcoólica e foi enterrado como pilar da comunidade. Quando o diário foi descoberto e publicado em 1986, Ilhéus explodiu. Famílias descendentes de Bastos e Sampaio negaram tudo. Calúnia, falsificação, processaram o editor, tentaram suprimir livro, mas perícia provou. Diário era genuíno. Tinta, papel, caligrafia, tudo de 1920, 1921. DNA no sangue do vestido era masculino, de alguém com ancestralidade do Oriente Médio. Era sangue de Calil. A comunidade sírio-libanesa de Ilhéus
descendentes daqueles mascates percebidos, reivindicou a história. Não foi caso isolado, disseram. Sírios eram tratados como lixo. Muitos foram mortos, desapareceram. Ninguém investigava, ninguém se importava. Éramos turcos, menos que humanos aos olhos dos coronéis. Exigiram investigação, mas todos envolvidos estavam mortos. Justiça legal era impossível. Justiça histórica, porém, foi severa. Nome de Teodoro Bastos, antes em ruas e praças, foi removido. Palacete Bastos virou museu, mas do horror, não da glória. História de Lívia e Calil foi ensinada em escolas. A juventude de Ilhéus aprendeu verdade sobre a época gloriosa do cacau. Foi construída em sangue, mantida por violência, celebrada por hipócritas. Em 1990, a comunidade sírio-libanesa ergueu memorial no centro de Ilhéus. Estátua de um jovem casal, ele com mala de mascate, ela com livro, de mãos dadas. Placa diz: Calil Mustafa e Lívia Bastos, assassinados pelo preconceito e pela ganância da era do cacau. Que seu amor proibido nos lembre, justiça sempre chega. Às vezes tarde, mas sempre chega. Em 2010, 90 anos após o assassinato, uma descoberta abalaria novamente Ilhéus. Durante reformas no antigo cemitério municipal, coveiros encontraram algo perturbador no túmulo oficial de Calil Mustafa, um túmulo que a comunidade sírio-libanesa havia erguido simbolicamente em 1987, já que o corpo nunca fora encontrado. Cavando 3 metros abaixo da lápide cerimonial, encontraram ossada humana, masculina, com perfuração de bala no externo, e algo mais chocante. As mãos estavam amarradas com arame farpado, e o crânio mostrava fraturas múltiplas, sinais de tortura antes da morte. Mas se esse era o corpo de Calil, por que estava enterrado no cemitério e não jogado no rio, como os jagunços tinham dito? A resposta veio através de carta anônima enviada ao jornal A Região 3 dias após a descoberta. Caligrafia trêmula, de pessoa muito idosa. Fui jagunço do Coronel Bastos, tenho 94 anos. Vou morrer em breve, preciso confessar. Naquela noite de 1920, o coronel mandou matar o turco, mas não mandou jogar no rio. Mandou fazer pior, torturem até confessar que outros mascates estão envolvidos, disse. Queriam pretexto para expulsar todos os sírios de Ilhéus. Competiam com comerciantes portugueses que eram aliados do coronel. Torturamos Calil 3 dias em galpão abandonado nas roças. Ele não confessou nada porque não havia nada para confessar. No 3º dia morreu. Aí o coronel teve ideia cruel. Enterramos corpo no cemitério, mas em cova sem marcação, terra solta. Depois espalhamos que Turco fugiu como covarde, abandonando amante. Era para manchar nome dele. E funcionou. Por décadas todos pensaram que Calil abandonara Lívia. Só Diário provou o contrário. Perdoe-nos, Deus. Perdoe-nos, fantasma do turco. J.M. Perícia confirmou. Ossaba tinha cerca de 90 anos. DNA, extraído com dificuldade, correspondia ao perfil do sangue no vestido de Lívia. Era Calil, mas havia outro mistério que o diário não resolvia completamente. Fátima Mustafa, irmã de Calil, desapareceu de Ilhéus na mesma semana do assassinato. Registros de 1920 mostram que ela tentou fazer denúncia na delegacia. Meu irmão desapareceu. Coronel Bastos ameaçou-o. Por favor, investiguem. O delegado, que recebia propina do coronel, arquivou queixa. 3 dias depois, Fátima sumiu. Por décadas, assumiu-se que ela fugira com medo, mas em 2015, pesquisadora da Universidade Estadual de Santa Cruz, fazendo tese sobre migração sírio-libanesa na Bahia, descobriu série de cartas em um arquivo esquecido da Igreja Matriz. Cartas de Fátima Mustafa, escritas entre 1920 e 1943. Nunca enviadas. Querida mãe, que nunca lerá isto, começava a carta de dezembro de 1920. Calil está morto. Sei porque vi corpo. Não no viu, em um galpão do Coronel Bastos, quando fui lá implorar por informações. O guarda estava bêbado e deixou-me entrar por engano. Vi meu irmão, torturado, desfigurado, morto. Gritei. Me capturaram. O padre da matriz me salvou. Ameaçou o coronel com excomunhão se me matasse, mas fez acordo. Serei freira de clausura pelo resto da vida. Silêncio eterno em troca de vida. Aceitei. Que escolha tinha, mas juro que, se puder, contarei a verdade. Um dia, Fátima Mustafa viveu 53 anos como Irmã Maria das Dores no convento das Carmelitas Descalças em Ilhéus.
clausura total, sem contato com o mundo exterior. Morreu em 1943, de tuberculose, aos 52 anos. Está enterrada no cemitério do convento sob lápide que diz apenas: Irmã Maria das Dores, em silêncio serviu. Mas as cartas revelaram algo ainda mais perturbador. Nas cartas de Fátima havia nomes, datas, detalhes. Ela documentou tudo o que sabia sobre o assassinato do irmão, não apenas como testemunho, mas como investigação. Descobri que não foi só o papai de Lívia, havia conspiração. Comerciantes portugueses de Ilhéus pagaram o coronel para eliminar mascates sírios. Não apenas Calil, outros 5 desapareceram entre 1919 e 1921. Antônio Haddad, encontrado afogado. Jamil Saad, assaltado na estrada. Miguel Nader, acidente com carroça. Jorge Sabag, picado por cobra. Elias Maluf, simplesmente sumiu. Todos mascates, todos competindo com portugueses, todos mortos ou desaparecidos, e todos investigados por mim, através de conversas que ouvia quando as freiras iam à cidade fazer caridade. Sei verdade, mas estou presa aqui. Só posso escrever e rezar para que um dia alguém encontre estas cartas. Quando cartas foram publicadas em 2016, descendentes das famílias portuguesas mencionadas processaram a pesquisadora. O processo durou 3 anos. Finalmente, em 2019, tribunal decidiu. Cartas eram um documento histórico legítimo. Verdade, mesmo perturbadora, tinha direito de ser conhecida. Comissão municipal foi criada para investigar mortes suspeitas de imigrantes sírio-libaneses entre 1919 e 1930 em Ilhéus. Resultado, 17 casos documentados de assassinatos ou desaparecimentos nunca investigados adequadamente. Padrão claro, vítimas eram sempre comerciantes sírios que prosperavam, ameaçando o monopólio português brasileiro. E então veio a descoberta que ninguém esperava. Em março de 2021, 100 anos após morte de Lívia, um homem idoso apareceu em Ilhéus. Chamava-se Teodoro Mustafa, tinha 78 anos e trazia a história impossível. Sou neto de Calil Mustafa, disse em entrevista coletiva que chocou o Brasil. E vou provar. Teodoro contou. Minha avó, Soraya, era prima de Calil. Chegou ao Brasil em 1922. Um ano após morte dele, procurando pelo primo. Descobriu a verdade através de Fátima, que conseguiu enviar uma carta secreta antes de entrar em clausura definitiva. Nessa carta, Fátima revelou o segredo que nem diário de Lívia documentou. Lívia não perdeu o bebê em março de 1921. Fingiu perder. Com a ajuda de médica parteira síria que trabalhava em Ilhéus, simulou aborto. Bebê nasceu prematuro em abril, fui entregue secretamente a Soraya, que fugiu para São Paulo com o recém-nascido. Meu pai, Calil Filho, cresceu sem saber história real. Só antes de morrer, em 1998, minha avó Soraya contou tudo. Dei-lhe minha palavra que um dia contaria ao mundo. Esperei o momento certo. Hoje, centenário de morte de Lívia Bastos, é momento. Céticos exigiram provas. Teodoro apresentou. Certidão de nascimento de 1921. Calil Mustafa Filho. Mãe desconhecida. Registrado por Soraya Mustafa. Fotografias antigas mostrando bebê, depois criança, depois jovem notavelmente parecido com Calil do retrato que Lívia guardara. E teste de DNA. Teodoro Mustafa era descendente direto de linhagem sírio-libanesa compatível com família Mustafa e tinha DNA mitocondrial que poderia, apenas poderia, pois comparação era indireta, ser relacionado à família Bastos. Mas a família Bastos negava tudo. Até que Maria Conceição Bastos Sampaio tinha 87 anos em 2021. Bisneta de Teodoro Bastos, neta de Juvenal Sampaio, herdeira de fortuna construída em cacau e sangue, e carregava segredo por 60 anos. Quando Teodoro Mustafa fez revelação pública, Maria Conceição pediu encontro privado com ele. Encontraram-se em frente ao memorial de Calil e Lívia. É verdade, ela disse, lágrimas escorrendo. Minha avó, segunda esposa de Juvenal, me contou antes de morrer. Lívia realmente escondeu gravidez, mas não apenas isso. Nos dias antes de morrer, Lívia conseguiu subornar criada para ajudá-la. Entregou o bebê recém-nascido a Soraya na calada da noite. Depois tentou fugir ela mesma. Foi quando Juvenal descobriu e a matou. A avó sabia de tudo. Todos sabiam, mas calaram porque o segredo protegia a família. Perdoe-nos. Perdoe pelo silêncio, pelo acobertamento, pela covardia que durou 100 anos. Ela estendeu o envelope. Dentro, carta manuscrita de Lívia, nunca antes vista. Última carta que ela escreveu. Ao meu filho que nunca conhecerei, meu pequeno Calil. Se você está lendo isto, significa que sobreviveu.
que o plano funcionou, que Soraya o levou para longe desta terra manchada de sangue. Não sei se terei coragem de fugir amanhã. Não sei se verei você crescer. Provavelmente não. Juvenal me vigia constantemente. Seu avô Teodoro quer me morta tanto quanto queria seu pai morto. Sou testemunha. Sou inconveniente. Sou prova de que até coronéis do cacau não podem controlar amor. Mas você, meu filho, você é prova maior ainda. Você é prova de que o amor sobrevive. De que seu pai não morreu em vão. De que eu não vivi em vão. Cresça forte, cresça livre, cresça sabendo que foi amado antes mesmo de nascer. Seu pai morreu por me amar, eu morrerei por amá-lo. E isso, meu filho, isso vale cada segundo de dor. Que Deus o proteja, que a memória de seu pai o guie, e que um dia, quando Eliels finalmente amadurecer e encarar seus demônios, você volte, não por vingança, mas para mostrar que sobreviveu, que venceu, que o sangue no cacau não apagou o sangue da vida que flui em você. Com todo o amor que uma mãe pode dar em tão pouco tempo, Lívia Teodora Bastos Sampaio, mãe de Khalil Mustafa Filho, 14 de maio de 1921. Teodoro Mustafa leu carta em praça pública. 10.000 pessoas presentes. Multidão silenciosa, chorando. Quando terminou, abraçou Maria Conceição Bastos Sampaio. Não culpo você, disse. Você era criança, herdou o fardo, não criou. Obrigado por finalmente libertar verdade. Em 15 de maio de 2021, centenário da morte de Lívia, Ilhéus fez cerimônia de reconciliação. Descendentes de Bastos, Sampaio e Mustafa, juntos no memorial. Prefeito pediu perdão oficial por 100 anos de silêncio, por décadas de acobertamento, por séculos de preconceito que permitiram estas tragédias. Khalil Mustafa foi oficialmente exonerado de qualquer crime ou desonra. Seu nome finalmente limpo. Lívia Bastos foi homenageada como mártir da liberdade de amar, e seu túmulo recebeu nova lápide. Aqui jaz Lívia Bastos, que escolheu amor em vez de ouro, e liberdade em vez de correntes. Teodoro Mustafa, aos 78 anos, plantou muda de cacaueiro ao lado do memorial. Cacau não é maldito, disse. Ganância é, preconceito é, violência é. Esta árvore crescerá como símbolo. Podemos cultivar doçura da mesma terra que viu tanto amargor. O diário de Lívia, hoje, está em museu, em caixa de vidro climatizada. Milhares visitam anualmente, leem palavras dela, choram por ela, aprendem com ela. E a cada ano, em 15 de maio, cidade inteira para. Minuto de silêncio. Por Khalil, por Lívia, por Fátima, por todos os mascates sírios que vieram buscando vida melhor e encontraram morte, por todas as mulheres que amaram e foram punidas por amar. O sangue no cacau secou, a dor permanece, mas finalmente, há justiça. Mesmo que tenha levado um século, mesmo que tenha chegado tarde demais para salvar quem importava, chegou. E Ilhéus aprendeu. A verdade pode ser enterrada, mas nunca morre completamente. Sempre há diário, sempre há carta, sempre há testemunha, e sempre há alguém corajoso o suficiente para desenterrá-la.